Aí, pode iniciar, prof. Silvia. Vamos começar, então. Boa tarde a todos. Que bom tê-los conosco em mais um momento de videoconferência. Eu acho que nós temos que desligar os microfones, porque senão vai ficar difícil. A prof. Maria Helena, por favor. Acho que está dando eco ali. É um televisor, eu acho que está dando eco. Não, não tem televisão. Não, mas é mais alguém que está com o televisor ligado. Boa tarde a todos. Que bom tê-los em mais um momento de encontro, de conversa, com um tema tão importante, que é o comportamento nas mídias sociais, tão bem organizado pelo professor Moisés, pela professora Maria Helena. Então, hoje as redes sociais mais usadas são Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, e nesse momento que nós vivemos, mais do que nunca, usamos essas redes. Mas um cuidado assim, muito importante que nós temos que ter é com o nosso vocabulário. Nós não podemos usar um vocabulário vulgar, palavrões, palavras que ofendam, mensagens grosseiras. Porque tudo que eu falo, ou que eu posto em mensagem, mostra que tipo de pessoa eu sou. Temos que cuidar a nossa exposição, porque muitas vezes nós expomos a nossa intimidade, ou quando nós falamos de alguém, ofendemos. Isso, gente, fica gravado. E as pessoas podem usar isso sempre como prova contra nós. Um grande exemplo que deu esses dias aqui no Rio Grande do Sul, quando as pessoas pegaram aquele auxílio emergencial de R$600, uma moça do Rio Grande do Sul postou no seu Facebook, em cima de uma moto caríssima, e ela disse, o auxílio, quem sabe, vou trocar de moto. As pessoas nem sabiam que ela tinha pego esse auxílio. E a partir daí, dessa exposição dela na rede social, é que ficaram sabendo, e aí foi denunciada, porque ela realmente nem precisava retirar esse auxílio. Então, ficou uma exposição pública, foi para a RBS TV. Então, esse é o grande cuidado das exposições que nós, que nós temos que ter nas exposições nas redes sociais. Quando eu me refiro a não ser grosseiro em algum comentário, nós temos que cuidar. Às vezes, assim, uma fala grosseira. Por que tu escreveu isso? Assim não dá. E não é mais fácil falar para a pessoa, oi, você se enganou, não foi bem assim. Então, são pequenas atitudes nossas, na nossa fala ou na postagem, dependendo da onde, em que rede estamos usando, nós podemos amenizar uma situação. Cuide também, gente, quando a gente posta uma reclamação, tem gente que ofende as pessoas, levanta falso testemunho. E isso é uma prova para uma pessoa até nos processar. Quando acontece um crime, gente, a primeira coisa que vão é rastrear as nossas redes sociais. Por quê? Porque lá diz muito de nós. É a mesma coisa quando alguém faz uma seleção para um emprego. Eles vão lá no candidato e vão ver o que ele costuma postar no Facebook, no Instagram, porque lá a gente conhece como as pessoas são. Então, assim, para finalizar, lembrem de 3 passos assim, muito importantes quando nós usamos as redes sociais. Não use palavrões, não ofenda as pessoas, não levante falso testemunho e tenha clareza no texto que está escrevendo ou falando para ser entendido pelos outros. Tá? Esse é o meu recado, então, para hoje. A professora Maria Helena queria fazer uma fala. É bem rápido, professor Moisés. Boa noite, pessoal. Eu gostaria que fosse até um outro motivo para nós nos encontrarmos, mas é um bom motivo, né, Moisés? Porque aquilo que eu digo mostra muito do que eu sou. Então, eu só vou dizer uma frase, não tem nada de bom para dizer, é melhor que a gente fique calado. Porque não se faz e não se diz para os outros aquilo que nós não gostamos que façam e digam para nós. É só isso, professor Moisés. Pode seguir, por favor?
A professora Aline quer fazer uma fala? Sim, oi. Primeiro eu quero dizer que eu estou com muita saudade de ter contato com vocês. É bem difícil para nós também, está sendo difícil para todo mundo. Para vocês, para nós, para a equipe diretiva, para todos, tá, pessoal? E assim, ó, eu vou entrar numa questão da comunicação conosco, então. Como que vocês se dirigem a nós para perguntar as coisas também é importante. Oi, tudo bom? Às vezes vocês largam uma questão sem dar ao menos bom dia ou boa tarde. Então, vamos começar por aí, tratar as pessoas com respeito, né, com atenção, que a gente se comunica melhor. Eu não sei se travou minha internet aqui, estão ouvindo? Então, tá tranquilo, Sim, pode falar. Tranquilo. Tá ouvindo? Tá. Por exemplo, assim, às vezes é tão ruim assim, ó, me manda as atividades que eu preciso fazer. Oi, professora, tudo bom? Perdi minhas atividades, pode enviar de novo? A gente não tem 24 horas do tempo disponível para a escola. Então, a gente está fazendo curso de formação, tentando aprender um pouquinho mais para poder auxiliar vocês. Então, vamos ter um pouquinho também, né, de cuidado na fala com os professores também. E entre colegas, por favor, né, também é muito importante que se mantenha essa gentileza, como a prof. Silvia colocou, a gente tem que pensar também no que está colocando, depois que a gente falou, não tem como voltar atrás. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado. Eu estava cuidando ali no início, que no chat já tinha gente conversando coisas que não seria do assunto. Vamos tentar manter uma qualidade aqui, tá bom? Um abração para vocês. A professora Rosane, do SOI, para nós encerrarmos as falas. Tudo bem, pessoal? Só dizer para vocês que eu estou com muita saudade do barulho, né, daquela agitação, daquele, né, e dizer para vocês que às vezes eu fico bem triste porque eu ligo para vocês, as profs estão desesperadas, preocupadas, porque vocês não estão enviando as atividades, e alguns alunos apenas visualizam, né? Só que daí, quando eu for conversar com a família, com o pai, vocês estão tendo problemas. Então, por favor, a gente precisa saber o que está acontecendo para ajudar vocês. O nosso objetivo é único, exclusivamente, é ajudar, né? Então, minha internet está ruim, não estou podendo. Avisa, o mínimo é isso, é dar uma satisfação para nós como escola, certo? Porque aí a gente evita problemas com os pais, com a família. A prof. Silvia está apavorada porque tem muita gente que não está fazendo. Não custa fazer uma redação, faz umas interpretação de texto, pede ajuda. Nós estamos disponíveis para auxiliar vocês não estão sozinhos. Só que a gente precisa saber qual é a dificuldade que vocês estão tendo, tá? E quanto ao uso das tecnologias, eu vou dar só um exemplo. Esses dias eu pedi para a prof. Aline fazer um trabalho sobre fé, né, nesse tempo de pandemia, bem-estar. E aí ela me mandou um trabalho muito lindo. Só que a gente ia compartilhar no CIPAV, no grupo do CIPAV da CRE, pelo Face. O que aconteceu? Eu tive que pedir autorização para as mães se poderia postar, tá? Então, a gente não pode postar nada sem autorização da família, sem autorização do outro, tá? Então, um beijão para cada um e eu estou à disposição. Me chama no WhatsApp qualquer hora, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, a gente está aí para ajudar vocês. Beijão. Ok, a professora Laura, eu vi que estava aqui, quer ter alguma fala? Ela saiu agora. Saiu. Tá. Pessoal, então, assim, só para finalizar rapidinho essa fala das professoras, a professora Aline falou uma coisa bem importante, né? Muitos de vocês, professor, o que falta para mim? Tem muito disso, né? Só que vocês têm que entender que nós temos um universo de 200 alunos. Então, é muito aluno, é muita atividade, é muita anotação. 300, 500, eu tenho 300, você deve ter mais, é muito mais ainda. Pois é, pessoal, Professor são muitos Moisés. alunos. Oi. Mas eu lancei uma pergunta no início, como você está se sentindo? Eu queria muito saber como que eles estão se sentindo, né? É por isso que eles começaram ali, só que eles não levaram muito a sério a minha pergunta. Tá? Eu gostaria que eles continuassem depois, que eu quero visualizar todas as respostas. Nós vamos fazer depois Rosane, Pode falar. Só eu vou interromper um pouquinho.
é que eu fiz com eles no mural lá do Classroom, como você se sente na quarentena, e eu já estou terminando essa parte da pesquisa, eu posso te passar depois. Ótimo. Já tem tá pronto. Tá o bom. aluno, eu fiz com eles, e surpreendentemente, muitas situações bem diversificadas. Daí eu te passo. Excelente, excelente. Obrigada, vou aguardar. Ok. Pessoal, então, só para encerrar essa fala, a professora Sandra quer fazer alguma fala, a supervisora? Bom, boa noite. Olha, eu faço boa noite a todos. Estou com muita saudade de todos, de estar lá nos corredores, de ir até as salas de aula, por mais que seja um recadinho, alguma coisa, mas o contato com vocês. Estamos com muita saudade de vocês e saibam que vocês são muito importantes para nós. Bom, a respeito do comportamento com as mídias, olha, eu faço minhas palavras de todos os outros professores, não vou me tornar repetitiva, e é muito importante um recadinho que eu vou dar: cuidem o que vocês escrevem, o que vocês falam, depois não tem volta, tá? Um abração a todos, espero que logo a gente esteja todo mundo junto, no presencial. Pessoal, então, só para encerrar ali o que a professora Aline falou, é muito importante. Nós temos muitos alunos, é muita coisa, muito material. Então, eu sempre falo, todos nós somos privilegiados por termos a tecnologia ao nosso favor. Sabemos que tem escolas no mundo, não é só Cruz Alta, é o mundo inteiro vivendo essa situação, com escolas em que não tem o mínimo de recurso. Nós temos muitos recursos. Então, não joguem fora essa oportunidade que vocês estão tendo. E não é só vocês, é o mundo inteiro, gente. Às vezes a gente pensa, né, na nossa pequenez, mas pessoal, é o mundo inteiro que está na pandemia. Todos os estudantes do nosso planeta estão na mesma situação que nós. Então, nós aqui estamos sendo privilegiados com tudo isso. Não vamos jogar fora essa oportunidade que a gente está tendo nesse período, que vai ficar na história do mundial, né, gente? Eu vou iniciar, então, aqui com as professoras podendo fazer o seu comentário sobre o tema da nossa vídeo chamada de hoje, videoconferência. Tá? Só me confirmem se vocês estão vendo a tela. Tá ok? Professora Aline? Sim. Eu Sim. não. Ok. Tá bom. Ok. Sim. Ok. Pessoal. Ok, tô vendo. Então, aqui é a nossa videoconferência sobre o comportamento em mídias sociais. Tem algumas disciplinas que também vão fazer parte futuramente. A gente já está conversando com outras professoras. A princípio, a gente envolveu essas disciplinas de acordo com a temática, tá? Eu vou seguir aqui. Então, pessoal, vocês sabiam que hoje, eu peguei esse dado ontem, atualizei ontem, 4,6 bilhões. Lembre que no nosso planeta nós temos 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas que vivem no nosso planeta, 4,6 estão conectadas ao mundo virtual. De alguma forma, ou por rede social, ou só pelo acesso ali aos navegadores. Só no Brasil, 250 milhões. Se a gente for fazer um cálculo aqui em comparação com o Brasil, o nosso país ele tem 215 milhões de habitantes. Então, quer dizer que é muito mais do que a metade da população brasileira utiliza a internet. E no caso do nosso planeta, quer dizer que quase 60% dos habitantes do nosso planeta estão no mundo virtual. Quer dizer que a cada 10 pessoas no mundo, 6 têm acesso à internet. Aqui no Brasil é muito mais que isso. No Brasil, a gente quase chega à totalidade de brasileiros, tá? As professoras querem fazer algum comentário? Sem música, né? Vamos nos concentrar. A professora Marilena quer fazer um comentário? Quero sim. Isso demonstra mais ainda como nós devemos ter o cuidado, né, Moisés? Porque no Brasil somos quase todos nós que estamos no mundo virtual.
Então, isso demonstra todo o cuidado que nós temos que ter ao utilizá-lo. Não só no vocabulário, em todos os sentidos. Né, Moisés? Pode seguir, por favor, senão a gente se atrasa, mamãe. Ok. Eu vou seguir aqui, então. Existem atualmente 3,9 bilhões de usuários ativos nas redes sociais. Vocês lembram que, como eu coloquei antes, são 4,6 bilhões conectadas à internet. A internet de modo geral. Tá? E desses 4,6 bilhões, 3,9 bilhões são ativos nas redes sociais. Tá? Então, pense, pessoal, 3,9 bilhões de pessoas. Aqui vocês podem observar que só no Facebook, que é o líder mundial, né, mesmo com a gente utilizando hoje em dia o Instagram, né, muitos, o Instagram, YouTube e o WhatsApp, o Facebook ele ainda lidera em usuários ativos, porque você sabe muito bem que nós temos as pessoas que fazem um Face, ou 2, 3, 4, 5 Face, ou uma pessoa que faz um Facebook e não utiliza, ou faz o acesso, né, numa rede social, usa uma vez e depois não usa mais. Já pelas estimativas, então, o Facebook ainda é o líder mundial de usuários ativos, uma rede social líder em acessos. Depois vem o YouTube e o WhatsApp, com 2 bilhões de acessos, a mesma quantia. Em seguida, o Facebook Messenger, que é tem hoje em dia o aplicativo no celular e também o que a gente usa no computador, 1,3 bilhões. O Instagram, que vem subindo, né, em número de usuários ultimamente, principalmente no Brasil, com 1 bilhão de pessoas ativas nessa rede social. Depois vem o WeChat, o WeChat, ele é mais conhecido na Ásia, né, 1,2 bilhões. Por que tem tudo isso de acesso? Nós sabemos que lá na Ásia, o continente asiático é o mais populoso do mundo, ele reúne praticamente a maior parte da população mundial, e só na China, a China e a Índia já contabilizam um grande número de habitantes. Então, 1,2 bilhões usam esses dois aplicativos. E o TikTok, que é o que está tendo um alto desempenho aqui no Brasil ultimamente, né, agora no período da pandemia, crescendo para quase 1 bilhão, 800 milhões. Eu vou seguir aqui, então. Professoras, querem comentar alguma coisa? Professora Maria Helena, quer fazer algum comentário? Professora Silvia? Não, só no próximo item, Moisés. Então eu vou seguir aqui. Pessoal, é só uma amostra que eu fiz dos índices. Temos também os do Brasil, mas vamos deixar para a próxima, a gente não se estender demais na nossa videoconferência. Só um pouquinho, Moisés. Pessoal, preste atenção nessa parte aqui, que eu vou focar nessas 9 dicas para a nossa avaliação da semana que vem, tá? Pessoal, então, assim, como a professora Silvia havia falado no início, professora Rosane, aqui a gente reuniu 9 dicas de comportamento nas redes sociais que melhora a sua imagem. Não é só para melhorar a imagem, mas é para, como é que se diz, para a gente mostrar quem realmente a gente é, né? O nosso dia a dia, não ficar naquela fantasia que a gente observa muito, né, ultimamente. Primeiro, tenha cuidado com informações pessoais. Segundo, não curta páginas com mensagens de ódios, né? A gente sabe muito bem, mesmo, às vezes a gente não interpreta corretamente o discurso da pessoa e na onda, né, já vai curtindo e compartilhando algum discurso que pode ser odioso. 3, evite publicar fotos constrangedoras, né? Tem que observar muito bem o que a gente posta, principalmente em relação a fotos. O que mais? Fique atento à ortografia, cuidar muito o português, né? Mesmo, vocês lembram, depois eu vou falar sobre o questionário, vocês podem, a gente tem, né? Eu coloquei gírias, até eu estava discutindo isso com a professora Maria Helena.
Tem que cuidar muito isso. Só um minutinho aqui que eu vou adicionar mais pessoas. Aqui, seguindo então. Cuidar da ortografia, emita opiniões plausíveis. O que é uma opinião plausível? Professora Silvia pode complementar para nós? Professora Silvia está aí? Quando fica numa situação assim, ó, duvidosa, nem certo nem errado do que eu estou falando, então tem que ter um certo cuidado. Na questão, o que é, então? Clareza sempre no que a gente fala, no que a gente posta, escreve. É porque às vezes, né, prof, é muito fácil eu ir lá no site daquele pensador. Eu quero postar tal coisa. Vou lá e copio, às vezes eu não sei nem o que quis dizer naquele pensamento, né? Tem que cuidar muito bem do que a gente posta. Ser plausível, ser claro e objetivo. E se copiar alguma coisa de alguém, cuida o que copia e põe o autor daquilo que copiou. Não distorce a ideia da pessoa. Exatamente. Não entre em discussões, né? O que seriam essas discussões? Professora Maria Helena, pode comentar para nós? Agora, nessa época de pandemia, se vê muita politicagem, professor Moisés. Posso, sim. E daí as pessoas abordam esses temas polêmicos já com o objetivo de ofender uns aos outros. Isso e tem aquela questão... é uma polêmica, né? Uma delas. Do que a gente chama, né, o politicamente correto. Exatamente. Até a gente pode abordar uma próxima videoconferência sobre o que é esse politicamente correto, né? O que pode ser certo para você não é certo para mim, o que é certo para mim pode ser errado, entende? Então, a questão da ética, né? O respeitar a opinião do outro. Exatamente. Mas eu devo respeitar a maneira como ele pensa. Pois é, aqui quando a gente colocou não entre em discussões, é exatamente isso que a professora falou. Aquelas discussões não saudáveis, que envolvem temas polêmicos, que envolve a violência verbal, violência física, cuidar muito bem isso. Posso usar um exemplo claro? Por exemplo, aqui, ó. Por que eu vou ficar colocando palavrões ou escrevendo besteiras ao lado no chat se nós estamos falando de um assunto sério? Eu considero isso extremamente desnecessário. Né? É desnecessário. Até aqui, né? Considero desnecessário. Imagina numa rede social, no Facebook, você posta e vem a pessoa que nem te conhece e vai lá e te agride verbalmente com palavras até escritas de maneira errada. A gente vê muito isso com relação a times, futebol, políticas, vários temas. Então a gente tem que sempre analisar muito bem se vale a pena isso, né? A questão, bloqueio os amigos inconvenientes. Alguém queria falar? Alguma professora? E não é falar, nós temos que colocar a nossa opinião, evitar a discussão. A gente tem que dar a nossa opinião, e é bom, nós precisamos ter uma opinião. Não é se calar, mas evitar discussões, complicar uma situação, um assunto. O 8, Moisés, eu gosto das redes sociais por isso. Nesse sentido, eu gosto. Por que é que eu vou ficar com uma pessoa que está sendo inconveniente comigo e com os meus amigos? Na minha rede social, o que eu faço? Eu simplesmente pego e bloqueio essa pessoa, excluo. É tão simples, tu não precisa arrumar problemas necessariamente. Certo ou errado? Eu sempre digo isso para eles na aula, que é simples, tira a pessoa, retira ela e pronto. Evita problema desnecessário, né? E aqui, pessoal, uma das mais importantes das dicas, lembre-se, eu só vou pedir para a prof. Maria Helena fechar o áudio. Só deixa eu entrar aqui, que alguém... Aqui. Pessoal, então a dica, uma das mais importantes, se não a mais importante de todas, lembre-se que a internet é uma extensão da sua vida. Por que isso, gente? Agora vocês são mais jovens, né? Tem aquela necessidade de expor, de chamar atenção com palavrões, com gírias. Tem que cuidar muito isso,
porque o tempo passa, né, gente? Passa muito rápido, ainda mais agora nesse mundo virtual. E vocês têm que cuidar pensando também no futuro. É uma extensão da vida da gente, as redes sociais. A internet em si é uma extensão da nossa vida. E na questão das redes sociais, conforme o tempo vai passando, vai demonstrando quem a gente verdadeiramente é, ou não, né? Então, lá pelos 15 anos, 16 anos, em que já não só vocês, como os pais, familiares, já vão meio que pressionando, você tem que começar a entrar na vida no mundo do trabalho. E lá no mundo do trabalho, até um estágio, que é o mais indicado para quem está começando, a primeira coisa que as pessoas que contratam fazem é olhar as nossas redes sociais. Eu posso dizer isso, até um exemplo. Uma vez eu fui alugar um apartamento. Qual a primeira coisa que a pessoa que eu ia alugar ofereceu foi ver sobre mim? A minha rede social. Ela viu lá, você é professor. Ela viu isso lá na minha rede social, não precisou nem ir naqueles, como é que eles chamam, no Serasa, nessas coisas assim, que analisam crédito. Primeira coisa que ele foi ver, rede social. Até para alugar uma casa, um apartamento. Imaginem um emprego, né? Às vezes é aquele emprego que a gente mais deseja, aquele estágio para começar a juntar um dinheiro. Como é o que eles olham primeiro? O nosso perfil na rede social. Buscam o nosso perfil. Então isso a gente tem que cuidar muito. E desde cedo, mesmo agora que vocês não estão no mundo do trabalho. Porque você sabe que uma hora vai chegar a necessidade de vocês terem uma vida profissional, um emprego e assim por diante. Alguma professora quer complementar? Sim, eu quero falar da velocidade da informação. Eu acho que é uma coisa assim que evoluiu tanto que as coisas a gente consegue disseminar uma informação muito rapidamente. Eu não vou nem entrar em questão de fake news, mas assim, quanto à sua exposição, quanto ao seu pensamento, ele também vai muito rápido. Então, o que eu fiz, eu até vi que o Pedro colocou, tem que pensar antes de responder, e é verdade, a gente tem que medir muito o que a gente vai fazer, porque depois que está feito, com essa velocidade da informação que a gente tem hoje, é muito difícil até tu provar que não é aquilo, é bem complicado. Então, vamos pensar nisso também, que a gente está num mundo que as coisas voam, e eu vou compartilhando, e quando eu vejo, a coisa já está muito rápida. Já passa muito rápido, né, professora? Então a gente tem que cuidar muito. É uma extensão da vida da gente, principalmente agora na pandemia. Eu garanto que aqui, até eu me incluo, passo muito tempo do dia em alguma coisa relacionada à internet. Ou eu estou pesquisando uma aula, ou eu estou organizando a videochamada, ou a gente está lá observando se vocês enviaram as atividades, corrigindo. Então, tem que cuidar muito isso, tá, pessoal? Eu vou seguir aqui, então, para a gente não se estender, que logo a gente já encerra. Um tema muito importante nesse momento que a gente está vivendo, cyberbullying, assédio virtual. Eu coloquei lá no questionário. O que é o cyberbullying? É uma violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar alguém. Então, temos que observar muito bem essa questão do cyberbullying, principalmente agora, né? O mundo está tendo muito mais acesso à internet, então temos que cuidar disso. Aqui eu listei algumas dicas para vocês de prevenção e enfrentamento ao cyberbullying. Tá? Primeiro, não pague com a mesma moeda, né? A gente não tem que ter aquela atitude, né? Vou devolver o cyberbullying. Não é bem assim. Então, a melhor maneira é ignorar, né? A primeira coisa a fazer é ignorar. Segundo, ali está um errinho aqui. Denuncie o cyberbullying ao responsável pelo serviço online. No caso, lá no Facebook,
Eu vivo denunciando muita coisa, eu vejo alguma coisa sobre a violência contra animais, a gente vê muita coisa horrível às vezes. Eu vou lá e denuncio, tem que denunciar. Então tem as opções, né, nas redes sociais de denunciar. Conte para um adulto, né, no caso direto ali da pessoa recebendo, né, esse cyberbullying contra ela mesma. Não passe as suas senhas para os outros, tem que cuidar muito isso, né? Não envie suas fotos para desconhecidos, cuidem muito isso, gente. Eu sei que o pessoal gosta muito de postar fotos, o TikTok, o Instagram, né? Basicamente o Instagram é uma rede social de fotos, tem que cuidar muito isso. O que mais? Não abra links suspeitos, cuidem muito isso também, né? Até pela questão de não ser hackeado e assim por diante. Não seja conivente e não pratique o bullying, né? A mesma coisa que eu disse ali. Não pague com a mesma moeda. Analisem, raciocinem, até no momento de raiva, às vezes, de briga. Acontece muito isso, principalmente com adolescentes. Algum atrito, algum conflito com alguém. Cuidem muito isso. Às vezes a gente tem que usar a razão, né? A melhor coisa em diversos momentos da nossa vida é a razão, usar o raciocínio. E aí eu gostaria de colocar um parêntese, que a razão, ela vem depois daquela explosão de vontade de revidar. A gente tem que sempre, as piores decisões que a gente toma é quando é nos primeiros 5 minutos, que aí a gente está naquele calor da emoção e acaba fazendo as piores bobagens. Isso é experiência de vida nossa, né, que a gente está passando para vocês. Então, dá uma segurada e aí vem agir com a razão. É por isso que eu digo, professora Aline, que se você não tem nada de bom para dizer, é melhor ficar calado. Né? Mesmo que a gente, no caso do... 50 em Romanos, né, professor Isso. Moisés? É a melhor coisa que se tem a fazer. Pois é, e no caso aqui do cyberbullying, quando a pessoa está sofrendo esse cyberbullying, tem que denunciar. Se vocês acham que é muito sério, faz um boletim de ocorrência, procura o pai e a mãe, o responsável, faz a denúncia. Hoje em dia dá para fazer até um boletim de ocorrência online, sem precisar sair de casa. Tem que cuidar muito isso, tá, gente? Denuncie se vocês acham. E chegou num ponto que tem que denunciar, além de denunciar ali na rede social, tem que fazer alguma questão judicial de polícia, façam isso. Não dá para pensar duas vezes, tá? Cuidar com as amizades virtuais. Agora, nesse momento, tem gente que consegue fazer amizade lá com alguém do Nordeste, alguém que se diz de um outro lugar. Cuidar muito bem isso. Cuidem com quem vocês falam, analisem muito bem as coisas. A gente tem que ter sempre essa prevenção. Não se expor muito, né, pessoal? Eu sei que alguns dizem, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não, na realidade é uma coisa séria. Essa autoexposição, principalmente quando a pessoa é menor de idade. Tem que cuidar muito isso. E então, o que vocês têm a dizer sobre as redes sociais, né? Que nem a professora falou, o que vocês estão sentindo nesse momento? Será que todo mundo a gente tem que expressar tudo que a gente sente nas redes sociais? Será que não seria melhor a gente expressar um sentimento bom, alguma sensação boa, algum momento, compartilhar algum momento bom da vida de vocês, né? Essa é a pergunta que a gente deixa para vocês. O que vocês têm a dizer das redes, tá? Vamos seguir, então, ali para... Deixa eu encerrar aqui. Vamos seguir, então, para o questionário. Não sei se alguma professora quer colocar alguma coisa. Não, professor, porque senão nós vamos nos estender muito. Eu só quero que você, no final, lembre que vai ficar gravado, aonde vai ficar gravado, e também que esteja gravado deixe nas turmas, porque tem gente que ainda não conseguiu acessar o Classroom, então nos grupos também é importante. Pessoal, então, antes da gente seguir, eu vou pedir para vocês deixarem o nome e a turma de vocês aqui nos comentários, tá? Para a gente se organizar depois a nossa lista de chamada, tá bom? Depois vocês falem, eu vi que eles falam muita coisa, né? Mesmo a gente pedindo para não colocar, vocês coloquem nome e turma, tá? E daí, se você pede para não falar, eles usam da ironia, como se você fosse revidar.
Não, Mas é bom, vamos... a alegria faz bem, né, professor Moisés? Ainda mais em tempos de pandemia. Tá? Coloquem o nome ali e a turma de vocês, para a gente deixar, vai ficar, depois que encerra a nossa videoconferência, o Google faz o processamento e fornece a gravação para mim, no caso. Depois eu vou postar num canal que eu tenho do YouTube, que é não listado, ele não é um canal divulgado lá no YouTube, eu que vou fornecer o link para vocês ali lá no Google Classroom, tá? E tudo que vocês colocam ali no chat é salvo, tá, gente? Tudo que vocês colocam aí. A gente recebe o arquivo do vídeo e o arquivo do chat que vocês conversam. Por isso que eu peço para vocês fazerem o registro do nome da turma, porque depois eu passo tudo para uma planilha do Excel e separo quem é quem de cada turma, tá? Por isso é importante colocar o nome e a turma. Tá bom? Vamos seguindo? Pessoal, vamos seguir então analisando a nossa planilha, o nosso questionário, tá bom? Vou iniciar aqui então mais uma vez. Se as professoras quiserem ir... Opa! Neguei sem querer ali. Alguém pediu para entrar, eu neguei sem querer. Todo mundo está vendo aí? Professora Aline? Não, não dá para. Agora sim. Agora não. É que eu estou permitindo alguns. Eles não. Aqui, deixa eu ver. Sim. 31. Agora sim. Aqui. Eu vou abrir o questionário dos 8º anos. É um questionário de opinião, né, gente? Pesquisa, não é nem pesquisa de opinião, é um questionário de pesquisa, então eu não pedi nomes, mas a gente tem como controlar. Então, ali a gente pediu para vocês serem sinceros nas respostas. Vamos só analisar rapidamente, tá? Com que intensidade você usa o WhatsApp? Então, 28% dos entrevistados afirmaram que utilizam bastante o WhatsApp. E 6%, 5 pessoas, utilizam pouco. Tá? Eu vou seguir se alguma professora quiser fazer alguma fala, pode, deixa eu abrir aqui, pode fazer o seu comentário, tá bom? Com intensidade o Instagram, 20%, então ainda temos a maioria o WhatsApp, mas nós sabemos que o WhatsApp ele é basicamente um dispositivo de mensagem, né? Ele não é propriamente dito uma rede social, ele é uma mídia social e não uma rede. O Instagram, aqui, ó, tá meio que empatado. Muitos, os 8% não usa, 20% usa. Lembrando que foram 82 respostas, né? O YouTube, né? A maioria usa o YouTube. Vocês podem ver, se a gente comparar com aquela contagem de bilhões no mundo, ainda compatibiliza com isso. Ainda faz... nós somos também um reflexo daquele resultado. O TikTok, que é a novidade agora no Brasil, a maioria não usa. 0. Eu vou fazer uma observação agora, porque no trabalho de dança, eu pedi, me chamou muita atenção, porque eu abri, era a prof. Marília e a prof. Laura pedindo para não fazer TikTok, e eu pedindo para fazer, mas obviamente que é do conteúdo. E eu abri para fazer em TikTok, e foram pouquíssimos que enviaram TikTok. Me surpreendeu, eu achei que estava uma coisa bem mais, e agora vendo a pesquisa, comprova isso. Bem interessante isso. Facebook, que é a rede social ainda mais usada no mundo, a maioria não usa. Interessante. Então, nós temos maioria lá no YouTube, né? O YouTube ainda está liderando. Com em que intensidade você usa o Snapchat? O Snapchat, eu acho que ele já foi uma febre que já está passando, né? 50%, 61%, 50 respostas. Agora vamos para o que nos chamou muita atenção. Será que foram sinceros nessas respostas?
Que período do dia você mais usa as redes sociais? A maioria, né? Entre meio-dia e 6 da tarde. Interessante. Segundo lugar, entre 6 da tarde e meia-noite. E 12% aqui da meia-noite às 6. 10 pessoas. Tem gente que madruga. Nesse frio ainda madrugar é complicado. E das 6 ao meio-dia, só 2,4%. Então a maioria usa à tarde, né? É isso? A maioria usa à tarde. Durante o dia, na realidade, né? Aqui foi do meio-dia até a meia-noite. Espero que tenham sido sinceros. Em quais das opções abaixo você mais utiliza o navegador de internet? Temos vários, né? Temos o Google, os buscadores, o Google Chrome, o Opera, vários navegadores, o Internet Explorer, que eu acho que já mudou de nome. Para que vocês usam o navegador? Vamos ver aqui, então. A maioria, pesquisas diversas. Lazer ou jogos, estudos. Tá, vamos ver então a maioria para pesquisas diversas e lazer ou jogos. Bem interessante isso. Aqueles jogos online, né? Eu nunca sei acessar isso. Estudos. 23%, 11% vídeos e 14% filmes ou séries. Interessante. Na próxima vamos incluir as televisores, né? Porque agora as Smart TVs fazem também acesso à internet. Que tipo de vocabulário você usa nas redes sociais? Aqui, professora Silvia, olha que interessante. Diversificado, às vezes formal, informal e gírias. Professora Silvia, está aí? Professora Silvia? Que bom que estão usando um vocabulário diversificado e vamos tentar, assim, cada vez também usar menos gírias, porque no momento que nós falamos as gírias, nós acabamos escrevendo. E isso, então, prejudica na hora da escrita de uma redação, lá do nosso texto, quando estamos fazendo uma atividade avaliativa, ou até para um Enem, para um vestibular. Então, nós já temos que, no momento que nós ajustamos a nossa fala para um vocabulário formal, é importante porque eu vou escrever depois de acordo com esse vocabulário formal. Professora Maria Helena, quer fazer uma fala? Depende do que seria esse diversificado, porque aqui eu acabei de ler aqui, ó, a palavra, esse diversificado aqui está meio ofensivo, então eu questiono o que seria esse diversificado. Essas gírias, né? A gente colocou gírias para os palavrões, né? Corna é gíria, professor Moisés? É complicado. Está escrito aqui do ladinho, enquanto nós estamos falando desse assunto. Sabe, eu acho algumas coisas são um verdadeiro abuso, professor Moisés. E é inaceitável. Pois é, pessoal. Não ouviram nada que nós falamos até agora? Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu gostaria que os alunos que estão mandando tanta mensagem enviassem os trabalhos atrasados, gastassem energia para isso. Professora Aline, muito bom. Porque para falar ali tá uma beleza, mas a gente esperando os trabalhos atrasados, é chato isso, gente. A gente já falou umas quantas vezes para não escrever ali e continuam escrevendo. Pois é, pessoal, e é só uma horinha, né? Gente, é só uma horinha que a gente pede. A gente está dando o máximo para que você, para acessar, para chegar até vocês, para trazer coisas interessantes, mas a gente tem que ter o retorno. Tá bom, pessoal? Entra a questão da responsabilidade, não é verdade, professora Aline? A responsabilidade por aquilo que eu faço revela o que eu sou, né? Porque eu não invento trabalho para você desde março, mas aqui eu fico escrevendo um monte de baboseira. Pois é, e outro detalhe, eu sei que foge um pouquinho, Moisés, desculpa, não, mas pode assim, falar, ó, a gente vê a hora que vocês atualizam o status no WhatsApp. Eu não estou falando, Giovana, de nomes, tá? A gente vê quando vocês atualizam o status, a gente vê quando vocês colocam coisa no Face, a gente vê vocês participando. A gente conhece os pais de muitos, conhecemos amigos, conhecemos muita gente. Eu conheço pais, mães, tio, primo, irmão de muitos aqui. Muitos. Então, era isso, tá? Então, a gente tem que ter exatamente isso, pessoal.
Essa é a ideia dessa webconferência, o comportamento de vocês. E a responsabilidade pelas responsabilidade, minhas atitudes. né? Exato. Então, aqui, ó, o que eu até sugeri, foi uma sugestão e também formal no modo público e informal no modo privado com amigos. A gente tem que saber muito bem o que coloca, o que fala e o ambiente que a gente está falando, né? Então, se a gente está aqui conversando seriamente sobre comportamento em mídias sociais, a gente tem que demonstrar, ou tentar demonstrar isso também, tá? Então, o que chamou atenção? Diversificado. Temos que cuidar, gente. Como eu falei antes, o tempo passa, fica registrado lá na rede social. Às vezes vocês têm condições de um estágio, de um emprego, num lugar importante que vocês querem e às vezes perdem essa oportunidade só por causa disso. Então, vamos ter mais maturidade e responsabilidade, né? Aqui, ó, outro tema importante. A professora Marilena quer falar alguma coisa? Não. Quando eu peço, quando eu preciso falar, tá? Só fecha daí o teu áudio que dá uma microfonia. Você já foi bloqueado ou denunciado em alguma rede social? A ampla maioria não. Mas aqui podemos ver algumas respostas aleatórias. É 1%, né? Sim, porque o vocabulário inadequado, o cyberbullying, ó. Aqui até a gente não especificou, mas será que essa pessoa provavelmente foi bloqueada por ter praticado cyberbullying? Acho que não teve nenhuma resposta, né? Não. Tivemos por eu me irritar muito fácil. O que será que Moisés, mas eu penso que se fosse usado esses vocabulários que estão aqui, teria que ser bloqueado na hora, automaticamente. Vamos esperar o Google Meet atualizar. Espero que ele nos dê uma luz, né, no fim do túnel, no futuro. Desculpa, professor Moisés, me deu um ataque de riso. Vamos continuar aqui, porque temos 7 minutos. Sim, por discutir com pessoas sobre questões sociais, mas nunca usei vocabulário inadequado. Bem interessante. No caso, a gente não especificou, mas de repente essa pessoa foi bloqueada por outra pessoa ou grupo, né? Porque geralmente o Facebook, as redes sociais, elas fazem uma análise bem criteriosa, na realidade são os robôs, né? Fazem essas análises para exclusão de postagens ou de pessoas. Brigas. Temos aqui também brigas, sim, por ter feito algo que eu nem sei direito o que era, eu fiz sem querer. Interessante. Vamos seguir. Agora um tema, pessoal, bem importante que eu trabalhei com os alunos do 8º ano, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei, tá, pessoal? Eu postei vídeos, postei um material e agora eu vou só fazer um resuminho. A gente vai trabalhar sobre ele futuramente, novamente, principalmente na questão do emprego, trabalho-emprego. Mas o que seria estatuto? É um estatuto, né? É uma lei que lista os direitos e deveres, né? Principalmente os direitos da criança e do adolescente. Posso até conversar com a prof de História, tem toda uma questão histórica sobre o estatuto, que neste ano fez 30 anos. Então, vamos seguir aqui. Você conhece? Não. 20% respondeu que não conhecia. 43%, que é a maioria, fiquei sabendo através da escola. Muito bem. 22% por meio dos meus pais, familiares e amigos. E já ouviu falar 13%. Que bom, né? Quer dizer que todos aqui ou tomaram conhecimento agora, ali na hora do questionário, ou souberam de alguma maneira sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Você sabe quais são os direitos e deveres que constam no ECA? A maioria colocou sim, 42%. Muito bem. Não, temos um número, 24 pessoas não sabem. E talvez 28%. Então, acho bom, vocês aproveitem, tem muitos vídeos e materiais, podem revisar a aula que eu postei para vocês, que explica muito bem. Eu coloquei até o link da lei lá do Senado, que é grande, né? Mas existem outros materiais que resumem sobre os direitos e deveres. Inclusive, fizemos um trabalho avaliativo
sobre os direitos e deveres que constam no ECA. Na realidade, direitos, a lei fala mais sobre direitos, os deveres, esses deveres são aqueles que ficam implícitos na lei, né? Seguindo. Você sabe dos efeitos causados pelo uso excessivo das redes sociais? A maioria respondeu que sim, tenho alguma noção. Alguns só responderam que sim, sabem. Sim, conheço alguém que passou por isso, que passou por esses efeitos causados. A gente não precisa nem falar muito sobre isso, né? Sabemos que tem efeitos físicos e psicológicos, né? A saúde física e mental são afetadas pelo uso excessivo das redes sociais, principalmente em adolescentes. Vocês jogarem lá no YouTube, no Google, vocês vão ver muita coisa relacionada a pessoas, a adolescentes, a adultos, porque as redes sociais, a própria internet em si, ela vicia também, né? E 9 pessoas responderam que não sabe dos efeitos. Será que é uma negação? Estado de negação? Seguindo, você já foi vítima de cyberbullying? Que seria o assédio virtual, né, em português? A maioria respondeu que não, 62%. 17% respondeu não, mas conheço alguém que já foi ou é vítima. Por isso é importante a gente fazer aquela análise, aquele aconselhamento para aquela pessoa de denunciar e tomar alguma atitude. 7% sim. Tivemos 6 pessoas que disseram que foram vítimas de cyberbullying, gente. Isso aqui são poucas pessoas, mas são pessoas. Bom seria o não, né? E a última pergunta, gente, que é o foco, né? Um dos grandes focos que a gente tem com essa videoconferência. Vocês têm consciência da responsabilidade de se expor em redes sociais? A gente não está falando de exposição só da figura, de fotos, mas uma exposição literal, no dia a dia, no que vocês compartilham nas redes sociais. A ampla maioria respondeu que sim, por isso procuro ter cuidado no que eu posto. Né? Alguns colocaram, deixa eu ver, 3 pessoas não se importam, será que a gente não deveria se importar? E uma pessoa respondeu que não. Gente, então, é esse o questionário. Essa é a, como é que a gente diz? Agora deixa eu ver aqui. Esse seria o relatório, né, do questionário, de todas as respostas. Tivemos 82 respostas, queria que fossem 144, que é o total de alunos que temos. Né, pessoal? Nós temos 144 alunos no 8º ano, os 5 turmas do 8º. Tivemos metade aqui, né, respondendo. Que bom. Tá? Professoras, querem fazer alguma colocação? Nos aguardem que vem mais videoconferência por aí. Já estamos marcando, né, professor Moisés? Estamos. E a gente está tentando planejar. E eu quero agradecer o comportamento e a colaboração da maioria dos alunos. A maioria se mostrou interessada. Então, nós só vamos ver isso no resultado depois das atividades da professora Silvia, da professora Aline e das minhas. Aí nós vamos ver se realmente prestaram atenção. Obrigada pela colaboração de vocês, tá, pessoal? Eu sempre confiei em vocês. Professora Silvia? Obrigada pela participação de vocês. Boa noite. E sempre que precisarem da minha ajuda nas atividades de língua portuguesa, estou à disposição. Olha, cheguei até a ligar essa semana para alguns alunos que precisam do atendimento diferencial. Então, por favor, quando a gente entra em contato com vocês, nos retornem, digam se tem dúvida. Nós estamos, todos os professores estão aqui para ajudá-los. Boa noite. Alguém tinha chamado também? Fui eu, professor Moisés. Eu gostaria de saber se essas pessoas que foram vítimas do cyberbullying, se elas pediram ajuda e se elas resolveram, né? Se querem me chamar depois no particular. E outra coisa, eu gostaria que os alunos valorizassem muito os professores, porque nesse momento
eles estão se doando muito, eles são os guerreiros, eles trabalham incansavelmente, né, para ter essas devolutivas, para cobrar dos alunos que eles tenham um progresso, que eles produzam, que eles sejam pessoas melhores a cada dia. Tá? Então, valorize os nossos professores. Um beijão a todos. Professora Aline? Uma última colocação, Moisés. E quando nós pensamos em fazer essas videoconferências, não foi pensando em nós, foi pensando em vocês, porque vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Então, na verdade, nós somos o reflexo de todos vocês. Não foi pensando em mim, na Aline, no Moisés, na Rosane, na Silvia ou em qualquer outra colega, mas em vocês. Então, nós observamos aquele dia e, a partir daquilo, veio a ideia. E muitas outras ideias estão vindo. Então, é importante que vocês também pensem em vocês. Quando nós nos respeitamos, todos os outros nos respeitam também. É isso aí. Professora Aline, estamos estourando o tempo. Vamos lá. Eu também quero agradecer. A primeira que eu consigo participar. Primeira das várias, né? Das várias que teremos. Sim, eu espero poder conseguir participar mais. Às vezes, estando em casa, a gente não consegue, né? Mas eu quero agradecer e dizer que a gente está se esforçando para fazer o máximo por vocês, por nós também, porque a gente também tem que pensar na gente, né? E estou à disposição no que precisar e vou lançar um desafio agora, hein? O Pedro, acho que está aí ainda. Pedro, tu e a tua mãe fazer o TikTok e me mandar. E a Jamile com a Rosaura. Quero ver, hein? Vou aguardar. Beijão para você. E TikTok, que eu fazia TikTok antigamente. É a atividade da aula, entra lá para te ver. Alguém, uma outra prof? Bom, Moisés, também quero agradecer a participação de todos, né? E muito importante destacar que nós estamos aqui, por mais que a gente não está lá na escola com todos os alunos, nós estamos trabalhando, estamos dando o máximo para vocês. O que a gente está fazendo é tudo, como disse a Rosane, nós estamos trabalhando, os professores estão trabalhando bastante, estão mandando essas atividades para vocês fazerem, e a gente espera o retorno de vocês, que isso é muito importante, essas devolutivas têm que retornar para os professores, e é a participação de vocês. Muito obrigada, que já estourou o tempo, né? Está estourando aqui, eu só tenho que dar mais 2 recados, professora Silvia. Tá, ok? Ok. Pessoal, então assim, antes da gente encerrar, eu quero lançar um desafio para todos aqui. Eu quero lançar um desafio para cada um na sua turma, que tem algum colega ali que conhece, que tem contato no WhatsApp ou coisa assim, ou com outra rede social. Incentivo o colega, ajuda o colega se tem alguma dúvida no aplicativo, tá? Esse é o meu desafio. Nós tivemos aqui um pico, né, de quase 70 pessoas. São 144 alunos no total. A gente queria que fosse todos. A gente está tentando, como a professora falou antes, a professora Aline, a gente tenta fazer uma coisa diferente, até para a gente ter mais contato com vocês. Nós temos ali, né, um aplicativo, o Google Sala de Aula, que nos auxilia. Temos esse aplicativo, o Meet. Então, como eu falei lá no início, vou deixar a mesma fala no final. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Nós somos privilegiados, gente. E outra coisa, é o mundo, não é só a Cruz Alta, não é só o Gabriel Miranda, é o mundo inteiro que está nessa situação, que está com as aulas nessa situação. A gente não quer perder, não vamos perder o ano letivo. Não se preocupem agora com, vale nota, não vale nota. Se preocupem em aprender o máximo possível, tá? E a gente está aqui para ajudar. Eu sempre estou à disposição, não importa o horário, assim que eu vejo eu vou respondendo, mas vamos nos ajudar. Esse é um momento que a gente tem que se ajudar, tá? Então, esse é o desafio. Ajudem o colega. Vocês têm os grupos do WhatsApp ali, né? A prof. Silvia também posta bastante ali, incentivando para entregar as atividades, as devolutivas, que a gente chama o retorno que vocês dão. Eu sempre olho, posso demorar, às vezes eu sempre faço uma anotação lá no aplicativo, vocês podem ver que a gente sempre coloca, que legal, isso aí, muito bem.
Então, é para vocês verem que a gente acompanha. E é muito trabalho, né, professoras? A gente tem muito trabalho. Se eu disser para vocês que é menos ou é nada, é muito mais. A gente trabalha, assim, quase 24 horas. É o aplicativo, temos os relatórios, temos nossos cursos, né, prof. Sandra? Os nossos cursos ali que a gente faz. Isso também, tudo para trazer coisas novas para os alunos, né? Tudo isso que a gente está fazendo é pensando neles. Assim como tem professores que eu tenho facilidade, mas tem professores que têm dificuldade no aplicativo e se esforçam, né, prof. Silvia? Mas a gente se esforça, todo mundo, todos os profs se esforçam em fazer, ajudar, né, para a gente não perder esse ano em questão de estudos, tá, pessoal? Estou à disposição, se quiserem tiverem alguma dúvida, ajudem os colegas. Se vocês verem que conhece alguém que tem o WhatsApp ali, que não está entregando as atividades, esse é o desafio que eu deixo para vocês. Ajudem, nos ajudem, tá bom? Um abraço, um bom fim de semana e nos vemos na próxima, né? Teremos outras novidades por aí. Até que nem programa de televisão. Nós até daqui a pouco, né, Moisés? Até mais. Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal?